Pelos vistos, José Sócrates fez uma entrevista com uns rapazes quaisquer, uns jovens quaisquer que não têm muitos subscritores, têm 100 e tal. Portanto, não sei como é que conseguiram esta entrevista com o grande José Sócrates, porque era engraçado se eu conseguisse uma entrevista com ele, não é? Mas pronto, vamos ver a entrevista. Tem 1h40, provavelmente não vou ver toda. Portanto, vamos ver até um ponto em que eu acho que é razoável ver. E vamos a isto. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. É um gosto tê-lo aqui. Eu e o Ricardo decidimos não nos focarmos única e exclusivamente na Operação Marquês. Sabemos que governou Portugal de 2005 a 2011. Foi uma época de muitos desafios, mas também entregou muito a Portugal. Iremos falar, sim, no devido tempo, mas não será o foco desta entrevista. Ricardo, vou-te trazer aqui um elemento para seres tu a começar esta entrevista. Vamos começar então por aqui. Magalhães. Exatamente. A cara dela a rir-se. O seu governo foi autor de uma das maiores reformas administrativas e tecnológicas que houve em Portugal, com programas como o programa Simplex e, nomeadamente, com o Plano Tecnológico também. Eu considero o Magalhães uma criação particularmente importante. Claro que houve no âmbito do programa Simplex a declaração de IRS pré-preenchida, o portal de cidadão, o licenciamento zero e muitas outras coisas, e mesmo no plano tecnológico houve toda uma infraestrutura tecnológica sem precedentes criada durante essa... Eu posso começar logo por perceber que este rapaz que está a falar está super nervoso, está a tremer as mãos, a própria forma corporal dele, a linguagem corporal mostra nervosismo, estará a ajeitar-se na mesa como se ainda não tivesse. Está mal preparado, diria eu, mas vamos ver o que é que esta pergunta está a dizer. Está a começar por lamber as botas ao Sócrates, e ainda vamos no primeiro minuto da entrevista. Tecnológico, houve toda uma infraestrutura tecnológica sem precedentes criada durante essa execução, mas eu considero o Magalhães particularmente importante pela visão que teve. Porque é assim, nós tínhamos salas de aula com alunos com condições socioeconómicas claramente diferentes. E com programas como este, e juntamente com os equipamentos de banda larga, que também foram distribuídas em conjunto com o Magalhães, vieram comatar e mitigar muitos desses efeitos, dando um plano de igualdade a todos os alunos no nível de acesso às tecnologias. Mais ou menos. Os Magalhães e para além do primário havia os portáteis que eram comparticipados pelo Estado. Portanto, não havia bem igualdade. É assim, havia escalão A, B e C. O escalão A não paga nada. O escalão B paga uma parte. O escalão C paga por completo. Portanto, não houve bem uma igualdade. Porque se houvesse igualdade, todos pagavam o mesmo ou nenhum pagava nada. Eu, por exemplo, na altura acho que era escalão B, portanto ainda tive que pagar parte para ter o Magalhães. E ele está a dizer que foi uma grande... o Magalhães durava pouco tempo nas mãos de qualquer puto. Nas minhas mãos durou 3, 4 dias e foi por uma coisa estúpida. Eu fechei o Magalhães como se fecha qualquer portátil e porque não o encerrei através do Windows, fui encerrar, simplesmente fechei, pronto, quando voltou a abrir nunca mais foi o mesmo, completamente passado. Pronto, os Magalhães tinham muito pouca qualidade, mas pronto, vamos lá ouvir o que é que este rapaz... Dando um plano de igualdade a todos os alunos no nível de acesso às tecnologias. Não é verdade. Com isto, e olhando para trás, vê que estes programas tiveram um impacto grande em Portugal? Bom, ora bem, deixa-me em primeiro lugar, talvez para quem está a assistir a esta entrevista, explicar-me. Eu só gostava de saber porque é que estão a entrevistar o José Sócrates com um iPhone. Porque isto é um iPhone que está a gravar em grande plano e eles depois fazem cortes para eles os dois e para o José Sócrates, fazem um zoom. Um bocado amador, por estar a entrevistar o grande José Sócrates, não é? Está a assistir a esta entrevista, explicar-me. Eu estou a dar-vos esta entrevista porque vocês são jovens que estão ligados a pessoas que são minhas amigas, que são do Partido Socialista. Eu não sou do Partido Socialista. Mas pronto, basicamente ele acabou de dizer, olha, eu só vos estou a dar esta entrevista por causa de uma cunha. Tenho uns amigos meus que me falaram de vocês, que vocês queriam a entrevista e estou a fazer. Pronto, tal, logo a dizer, isto é só cunha, isso eu não estava aqui. São do Partido Socialista. Eu não sou do Partido Socialista. Logo vi que o miúdo estava a lembrar muito o rabo ao gajo. Companheiros, digamos assim. Pessoas com quais partilho pontos de vista
e aos quais estou ligado por muitos anos de intensa atividade política, e eles falaram de vocês, da vossa intenção, e eu imediatamente acedi a ter uma conversa convosco. Obrigada. Que é o que estamos a fazer, mas sejam livres de fazer qualquer pergunta, não tenho nenhum problema em responder sobre questões do processo Marquês. Aliás, não tenho falado de outra coisa a não ser do processo Marquês. Também porque, honestamente, o que sinto é que há um grande esforço por parte da comunidade política em Portugal, incluindo do próprio Partido Socialista, de fazer um apagão sobre o período entre 2005 e 2009, em particular, a altura em que foram lançadas todas essas medidas transformadoras e modernizadoras do país. E, no entanto, elas existem. E eu não quero exprimir-me com falta de modéstia, mas não sou daqueles que acham que podem passar por cima de tudo isto sem sublinhar aquilo que foi feito. Eu tenho imenso orgulho nesse período, porque acho que foi um período de grande transformação para Portugal. E que essa foi, até digo mais, que foi a última vez que Portugal teve um projeto de desenvolvimento. Um projeto de modernização, uma visão reformista e com ambição para o país. Nunca mais teve a partir daí. A verdade é que na nossa cultura política, a partir de 2011, e em particular aquele governo de direita, encarregou-se de dizer aos portugueses que o melhor era não ter ambição nenhuma. E que, no fundo, aqueles 4 anos foram todos eles passados a explicar a Portugal porque é que não se devia fazer nada. É melhor não fazer nada, não. Porque não fazer nada significa não correr nenhum risco. Ora bem, a política vive de iniciativa. A política vive de... Pronto, ele basicamente está a dizer, ok, eu estive no governo, fiz muito desenvolvimento no país, as coisas estavam a andar, e os 4 anos depois de mim, com o governo de direita, neste caso do PSD, com o Pedro Passos Coelho, o país passou 4 anos sem fazer nada e o governo queria que o país não tivesse parado. Só que ele esquece, parece, de dizer que a única razão do país não poder fazer nada e o melhor era ficar sossegado era porque tínhamos o FMI, a Troika, foram tempos de austeridade, em que, como Portugal esteve à beira da bancarrota após o governo dele, Portugal teve que estar parado. Não havia mais nada a fazer, não poderíamos fazer investimentos quando estávamos em déficit total. Imaginação, a política vive de visão, foi a palavra que vocês usaram. E há muitos que pretendem desvalorizar esse aspecto da política. Há visão, políticos com visão, isso é melhor é irem ao oftalmologista. Mas, no fundo, esses que criticam a visão não têm nenhuma. Só criticam porque não têm nenhuma. E o que difere a política das outras ciências que estudam a sociedade, as ciências humanistas, é que o político não se entretém a descrever a sociedade. O político tem a ambição de transformar a sociedade. Olha para o que há e imagina uma outra coisa e propõe, digamos, formas de ir mais além do que estamos. Essa é a natureza da política. E é por isso que a política se corre riscos. Fizeram-lhe a pergunta acerca do Magalhães, começou a viajar completamente. E é por isso que a política se corre riscos. O Magalhães foi também um risco. Isto é, nós iniciamos esta governação em 2005 dizendo ao país o seguinte: nós temos aqui uma revolução tecnológica em marcha e nós devemos estar na primeira linha dela. E isso não se faz sem o Estado, não se faz sem as políticas públicas, sem que o Estado puxe pelo resto. E quem está à espera que seja apenas o mercado a fazer todas essas iniciativas, engana-se. E eu, olhando para trás, o que vejo é que nessa altura houve uma perfeita identificação de objetivos políticos entre o Estado e o mercado, porque o mercado também correspondeu, o mercado também quis abraçar
esse desafio. Mas o plano tecnológico era um plano para a sociedade, que naturalmente tinha uma dimensão tecnológica. O Magalhães é parte disso. O Magalhães foi distribuído a todas as crianças. Nós queríamos que todas elas tivessem um Magalhães. Porquê? Por uma razão simples. Nós queríamos digitalizar rapidamente, muito rapidamente, a sociedade portuguesa, e queríamos que todas as pessoas que estivessem, em particular, a estudar, que tivessem essa aprendizagem, essa literacia digital, e em todo o lado. Em todo o lado. Isto não se conseguiria sem um esforço do Estado. Não estão a ver o interior do país, Trás-os-Montes, partes do país. Quer dizer, é claro que era interessante meter Magalhães em todo o lado, mas a questão no profundo é, vamos falar acerca destes contratos com a empresa que criou o Magalhães, que eu agora não me lembro bem o nome, é JP Couto ou algo do género. Vamos falar acerca desses contratos super duvidosos. Vamos falar do facto de estares a fazer um grande peso ao Estado. Estamos a falar de 400 milhões de euros, 400 milhões de euros, acho eu, que foi o custo deste projeto de Magalhães. E vamos falar acerca do facto destes contratos serem super duvidosos e, obviamente, haver benefícios para as empresas com quem estes contratos foram feitos. Vamos falar acerca do dinheiro que poderia ser desviado ou entregue debaixo da mesa por causa destes contratos. Todos estes projetos que foram tão bons foram super duvidosos. De cima a baixo, todos duvidosos. Não houve transparência nenhuma, não se mostrou bem para onde é que o dinheiro ia em específico. Por isso é que existe uma operação Marquês e um processo Marquês, não é? Porque não foi só este, temos projetos como o Freeport, em que o José Sócrates esteve altamente envolvido quando era Ministro do Ambiente em 2001 ou 2002. Foi desde o início que José Sócrates se envolveu e viu-se envolvido em corrupção, não é? E vê-lo aqui a falar como se isto foi grandes projetos. Podem ter sido grandes projetos, mas foram usados para próprio benefício. Essa é a realidade. Com indicadores de desenvolvimento mais fracas, a terem acesso a tudo isso. Por isso o Estado tinha que estar na primeira linha. Claro, então onde é que havia dinheiro? Claro que vem do Estado, não é? Que combinava duas áreas críticas, a área da tecnologia, mas também a área da educação. O que nós fizemos na educação foi o início de uma transformação absolutamente, como dizer, marcante. Isto é, deixou uma marca nessa história. Nós fizemos a escola a tempo inteiro, a escola primária passou a funcionar das 9 da manhã até às 4 da tarde, porque antes só funcionava até ao meio-dia. Isso não é bem verdade. Eu lembro-me quando fui para a escola primária, havia alunos que iam da primeira parte da manhã até a hora do almoço. E depois ia eu e outros miúdos da parte da tarde. Depois eu acho que eventualmente começámos a ir o tempo inteiro, mas aí eu acho que já estava para ir no 3º ano, ou talvez no 4º, não tenho a certeza. E eu não gostei. Era melhor ficar só metade do tempo, não é? Mas pronto. Porque, pronto, depois os jovens iam para os chamados ATL. Eu não ia, nunca fui para o ATL. ATL. E havia uma série de forças na sociedade que gostavam disso. Os sindicatos, claro, para que os professores só tivessem até ao meio-dia. É verdade. Mas depois também a Igreja queria que ela própria ter os seus ATLs. Deixem vir a nós as criancinhas. Nós tomamos conta das criancinhas. Isso é verdade. Depois do almoço. Está a falar bem. Até lhes damos E eu achei que isso não podia ser, que a escola devia funcionar das 9 da manhã até às 4 da tarde. E por isso fizemos a escola a tempo inteiro. Introduzimos o inglês no currículo. E fizemos uma grande mudança. E uma mudança que se estendeu a todos os ciclos, e em particular à universidade. Nós fizemos o maior investimento em ciência de que há memória em Portugal. Nós construímos e desenvolvemos centros de investigação científica, modernizámos todo esse setor,
E ao mesmo tempo que lhe demos uma... Mas lá está, todos estes projetos, se nós formos ver, são duvidosos em termos de contratos, com quem são feitos estes contratos, com as empresas fornecedoras, etc. É tudo benefícios, estão a beneficiar alguém em troca de dinheiro, em troca de favores. Toda a governação de José Sócrates foi à base disto, não é? Por isso é que há pessoas que gostam muito do José Sócrates, porque acreditam que ele foi um grande reformista português, ele tentou melhorar em todas as áreas, mas é tudo através de contratos duvidosos com estas empresas duvidosas, com favores duvidosos, benefícios. Por isso é que ele para mim não tem credibilidade. Ele fala muito bem e quem ouve falar este homem pensa que ele que está correto e que está inocente, mas não. Uma grande capacidade também tecnológica, porque isso era o coração do plano tecnológico, não apenas o acesso ao computador, e o acesso, refiro-me ao acesso que não existia porque os computadores eram muito caros, não é? O acesso ao computador, a digitalização, a aprendizagem digital, mas também a modernização da escola. Isso trouxe-nos também muita reação. Vocês não estarão recordados, mas o Sindicato dos Professores fez uma guerrilha contra nós, acusando-nos de tudo. Repare, nós lançámos pela primeira vez um programa de recuperação das escolas secundárias do país, dos liceus do país. Porque queríamos modernizar isso, queríamos que as pessoas tivessem orgulho na sua escola pública. A direita fez uma campanha contra isso, incrível, dizendo que nós fazíamos obras de luxo. Houve um dirigente da direita que disse eles põem torneiras Grau. Torneiras Grau, é uma coisa de luxo asiático nas escolas. No fundo, o que a direita queria dizer é que para quem é bacalhau basta. Como é público, dizer tudo uma porcaria, não é? Não tem a ver com isso, tem a ver com a questão de não esbanjar tanto dinheiro. Mas aqui a própria ideia, eu aqui não sei exatamente a fundo aquilo que ele está a falar em termos desse desenvolvimento de escolas, mas vamos lá aqui ver uma situação. Se tu conseguires fazer um investimento em que podes apresentar 500 milhões de euros em vez de 300 milhões de euros, será mais fácil desviar o dinheiro, não é? Por isso é que havia muito dinheiro a sair do Estado, para haver desvios. Tudo alegadamente. Não estou a dizer que o homem o fez. Houve um aviso no início do vídeo, portanto... Bom... Eu estou a dizer aquilo que é publicamente conhecido. Fui alvo das maiores críticas. Um dos programas mais bonitos, mais interessantes que o país teve, não é? E que nunca mais o Partido Socialista mais tarde falou. E porquê? Também porque em 2014 o Ministério Público decidiu acusar-me é uma das acusações do processo Marquês, é sobre a parte escolar, imaginem. A coisa mais absurda, não é? Mais absurda. Dizem que grande parte das adjudicações foi feita à empresa Lena. Quando se vai ver os números, aquilo é tudo falso. É mentira, pura e simplesmente. Há verdadeiro e falso. Aquilo é falso, pura e simplesmente. Não é? Mas, enfim, foi isso tudo que tive que passar. Mas toda essa época, para retomar o princípio, toda essa época foi uma época de grande entusiasmo na política. Eu acho que foi talvez a última vez que Portugal teve um projeto de desenvolvimento. Porque a seguir a direita achou que ter um projeto de desenvolvimento era em si mau. Porque o melhor era o governo não fazer nada, o Estado não fazer nada, o Estado é só o problema, o Estado era melhor nem sequer existir. E portanto não ter projeto nenhum. No outro dia, não sei se deram conta, mas o atual Primeiro-Ministro achou que na campanha eleitoral que estamos a viver se devia referir a mim e às reformas e ao seu grande espírito reformista comparado com o governo de Sócrates e tal. Eu disse, olha, só que me lembro, vou elencar aqui o que eu fiz. E fiz uma lista enorme e longa
E quando ia já, digamos, quando já tinham passado aqui meia hora de estar a escrever, disse, bom, isto já chega, não? Como um exemplo, quer na educação, quer na saúde fizemos as unidades de saúde familiar, que agora discutem, fomos nós que as criámos, esse conceito não existia, fizemos as unidades de cuidados continuados. E por acaso é engraçado porque ele até introduziu a TGV Lisboa-Madrid e o aeroporto de Lisboa de Alcochete, que eram projetos seus, do seu governo. Esses foram os projetos. Aquele miúdo, abre a boca ao fim de deixá-lo falar 10 minutos depois e é para lhe beijar o rabo. Que a direita combateu como grandes projetos, que dizia a direita, eram todos eles projetos megalómanos, projetos que se destinavam apenas a esbanjar dinheiro. E não só a direita, houve também uma parte da esquerda. Não é? E o que é curioso é, 15 anos depois, vem repor exatamente os mesmos projetos. Mas repare, um governo da direita que faz isso. Essa foi a única coisa que me lembro que este governo fez de forma decente. Mas o Partido Socialista teve, desculpem dizer isto a dois socialistas, o Partido Socialista teve 8 anos no governo, nunca falou nisso. Nunca falou nisso. Aliás, lembro-me do anterior primeiro-ministro socialista dizer que o TGV era um tabu. Sabem porquê que era um tabu? Porque eu estava acusado também no processo Marquês do TGV. O Ministério Público acha que no contrato do TGV havia lá uma linha, que fui eu responsável por essa linha. Como se o primeiro-ministro agora escrevesse os contratos de parcerias. Este José Sócrates é muito bom a falar e a fazer parecer as coisas como elas não são. Porque há a linha, mais uma vez, eu não sei especificamente o que é que ele está a falar, mas tu não escreveste a linha, mas de certeza que fizeste algum tipo de conversa a um ministro, a algum ministério, para colocar uma certa linha para te beneficiar em alguma coisa. Provavelmente é isso, não é? E depois temos aqui a mandar farpas, de certa maneira, a António Costa, que também estou a achar super interessante. É um absurdo tudo isto. Já sabemos que aqueles dois miúdos são socialistas, portanto são sem noções. Mas a pouca vergonha de um Partido Socialista que, durante anos a fio... Começam um canal de YouTube e a primeira coisa que metem é uma entrevista a José Sócrates, é tudo à base de cunhas, não é? Socialismo à vista, não é? Porque estou com a ideia que não devia ter ideia nenhuma. Porque, a propósito, bem vistas as coisas, eu sou capaz de elencar aqui, se me perguntar, sobre a saúde, sobre a educação, sobre a investigação científica, em todas essas áreas, sobre as infraestruturas. Eu fiz a autoestrada para Bragança. Nós estávamos a construir a autoestrada ali para Beja. Mas se eu vos perguntar, digam-me lá uma coisa que este governo tenha feito nestes últimos 11 meses, o que é que vocês se lembram? Eu, honestamente, não me consigo lembrar de nada. Quando vejo um primeiro-ministro dizer o Sócrates... Isso não é verdade. Houve muitas medidas a serem colocadas no ativo a partir agora do último ano de governação da AD. Isto não é verdade, não é? Eu disse, olha, eu lembro-me aqui de umas 20 coisas que eu fiz. Diga-me lá uma que a mim não me ocorre nenhuma. Honestamente, não me ocorre. E estou a fazer um grande esforço. Porque... a única coisa boa que eu ia fazer este governo foi logo que entrou dizer, não, nós vamos recuperar os projetos do Sócrates. Só não disseram que era do Sócrates. É claro, fizeram bem, porque isso mostrou a diferença entre eles e o governo socialista. O governo socialista, então, para se ver livre de um rival, nem sequer falava nisso. O governo socialista achou que era... Isto é, o governo socialista, a única coisa que se preocupou foi em repor as coisas que o governo da Troika achou que devia tirar. Bom, já foi alguma coisa, claro. Mas pronto, é como estamos. Mas esse período foi um período muito interessante da política, acho eu. Falo em causa própria, claro está. Mas é assim que vejo as coisas. E lamento muito que o Partido Socialista tudo tenha feito para escurecer, para lançar um manto, um nevoeiro sobre esse período. Claro que sim. Quer dizer, foi a governação que nos levou praticamente perto da bancarrota.
temos casos de corrupção ilimitados. Quase todos os projetos que foram feitos tinham algum tipo de corrupção envolvidos, ou favorecimentos, ou branqueamento de capitais, ou... houve tanta coisa, falta de transparência total na tua governação, na governação de José Sócrates, não é? E depois ele vem para aqui dizer que o governo socialista fez tudo para esquecer e tapar aquela altura. Claro que sim, não é? Claro que sim. E eu até acho que o José Sócrates gosta muito de dizer que... Vamos só ver, porque eu acho que ele... Vamos só ver aqui mais um bocadinho. Um manto, um nevoeiro sobre esse período, de modo a que não se fale nesse período. E, é claro, os outros partidos agradecem. Os outros partidos também estão interessados em denegrir toda essa... Não se fala daquilo que foi feito. Sim, claro. Porque lá está, era o que eu ia dizer. Porque ele diz, o José Sócrates tem na ideia dele, e gosta de dizer isto, ele diz isto publicamente, que é para se colocar ele numa posição favorável para o público, que é o estado do país, no fim da sua governação, em 2010 ou 11, não foi por causa da governação dele. Foi porque havia uma crise internacional e devido à crise internacional é que Portugal teve que pedir ajuda externa. O que é irrisório também, porque, sim, obviamente que a crise internacional afetou diretamente, mas vamos falar acerca dos milhões que foram esbanjados do Estado para estes projetos duvidosos de José Sócrates. Disso é que não gostam de falar, disso é que ele não fala, não é? Ele diz, não, são projetos favoráveis para o país. Para dizer, se eles não o fazem, porque é que eles o irão fazer, não é? Enfim. Não se deveria deitar as coisas boas que foram feitas para debaixo do tapete. Eu acho que... Não, estes dois não dizem nada. Estes dois que estão a fazer entrevista, nada, não conseguem falar, não conseguem dizer uma pergunta mais controversa. Não é controversa, é mais direta, dizerem, olha, mas você sabe que teve estes projetos, mas que tinham contratos duvidosos. Havia falta de transparência. Porquê é que não são capazes de dizer isto? Porque são socialistas, não é? É tudo, estão cheios de mamas, por isso é que conseguiram a entrevista, Cunhas. A política vive da imaginação. E acho que, naturalmente, os políticos, quando entram em funções, devem ter eles próprios outras ideias, as suas próprias ideias, os seus pontos de vista. Mas o que eu noto é que substituíram as ideias anteriores por não ter ideia nenhuma. Isso não parece ser muito saudável para a política, porque é substituir a política pela não política. Quer dizer, digam lá alguma coisa, muito bem, não querem fazer os projetos do Sócrates, muito bem, compreendo muito bem. Nem TGV, mas o que é que vão fazer? Não fizeram nada. É claro, veio este governo e ao menos teve a decência para 15 anos depois dizer... Vamos fazer o aeroporto e no mesmo sítio onde nós o íamos fazer. Mas repare o que o país perdeu. Só para dar um exemplo, quanto ao TGV, quanto ao aeroporto, também podemos falar do TGV. Mas no aeroporto nós tínhamos feito a avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica é um passo muito importante, porque consiste em comparar várias localizações e decidir qual é a melhor. Isso chama-se uma avaliação ambiental estratégica. Escolher o melhor sítio. Depois de escolhido o sítio, é preciso fazer um estudo de impacto ambiental e uma avaliação ambiental propriamente dita sobre esse sítio. Isso estava feito. E nós fizemos isso. Caducou. E fizemos também o projeto. E teve que caducar. Para colocar por isso é que houve uma nova avaliação. Só não avançamos porque, entretanto, em 2010 estávamos no meio da crise financeira e tivemos que escolher. Nós tínhamos dois grandes projetos, o aeroporto e o TGV. Como o TGV já estava adjudicado, uma parte do TGV, decidimos suspender o aeroporto, mas tínhamos isso tudo feito. Tudo isso feito. Tudo isso vai ter que ser feito agora de novo. No aeroporto, o governo que decidiu agora para o Alcochete vai ter que fazer a avaliação ambiental estratégica.
Ou melhor, se passar por cima disso, vai ter que fazer a avaliação ambiental de novo. Porquê? Porque deixaram caducar a anterior. A de Alcochete existiu durante 10 anos. Eu já não sei quando é que caducou, mas foi para aí em 2019 ou 2020, teve 10 anos. As declarações de impacto ambiental, a autorização para construir da parte do ambiente tem uma validade de 10 anos. E o governo socialista deixou caducar isso. Porquê? Porque achava que devia fazer em Montijo. Olha, quando as pessoas me diziam eles vão fazer no Montijo, eu disse, bom, isso nunca será feito. E sabe porquê? Quer dizer, eu fui ministro do Ambiente e no meu tempo... E no teu tempo, enquanto ministro do Ambiente, tiveste o projeto Freeport, não é? Em que havia questões profundas acerca da localização em que vocês queriam fazer isso, mas ainda assim conseguiram fazer isso. O que mostra que houve corrupção por parte do Ministro do Ambiente para conseguir licenças para as coisas serem feitas e aceleradas para o Freeport estar na localização em que foi feita. O Ambiente, a União Europeia construiu toda a legislação ambiental. Uma coisa vos posso dizer, aquilo nunca iria para a frente, porque ninguém deixaria. E ninguém deixaria na Europa. Por duas razões. A primeira é que não se constrói hoje um aeroporto em cima de uma cidade. Isso não se faz em nenhum lado da Europa, por causa das questões de ruído. Não se faz. Os aeroportos novos são sempre distantes das cidades. Não é por razões de segurança, mas é fundamentalmente por razões ambientais de ruído. Mas, por outro lado, ninguém iria autorizar que naquele sítio do estuário do Tejo, uma zona de proteção ambiental, fosse construído um aeroporto com aquele movimento. Isso não iria para a frente. Isso foi tudo uma perda de tempo. E para quê? Para satisfazerem. O governo socialista andou ali, esses anos todos, a pretender fazer o aeroporto de Montijo para satisfazer os interesses da empresa a quem foi vendida a ANA. Foi apenas para isso, para nada mais. O que é uma coisa muito triste para o governo socialista. Este governo, o novo governo, ao menos fez, logo que entrou, tomou logo 3 decisões da maior importância. Decidir, não vamos fazer o aeroporto em Alcochete, porque ali é impossível fazê-lo. No Montijo. Vamos fazer o TGV, ligar Portugal à Espanha. Pois, eu não sei se vocês sabem o seguinte, não sei se vocês conhecem bem Marrocos. Vocês sabiam que Marrocos tem uma rede de TGV que já deve ter o quê? Para aí 300 ou 400 quilómetros e pretende agora fazer para aí, quando falo 200 ou 300 quilómetros, refiro-me TGV a funcionar, a operar. O problema de Sócrates, não são... O problema de Sócrates é que ele se entrasse outra vez para o poder, ele voltava a fazer a mesma coisa. Voltava a esbanjar o dinheiro todo do Estado nestes projetos todos. Provavelmente tentava voltar a beneficiar-se a ele e aos amiguinhos dele, não é? E depois poderia dizer, mas eu fiz projetos. Mas à custa do Estado, dos cofres do Estado. E o problema de Sócrates é que os outros governos só não avançam com estas coisas porque ou há dinheiro para uma coisa ou não há. E o problema de Sócrates é que quer fazer estas reformas em várias áreas para esbanjar o dinheiro do Estado. E depois voltávamos outra vez a ter que pedir ajuda externa. Ele parece que não consegue compreender, porque ele é um homem super inteligente e fala muito bem. Mas, por amor de Deus. O projeto é operar. Não há dinheiro. E tem para fazer, ligar todos. Há dinheiro, mas é para as mamas do Estado. Cidades reais de Marrocos. Portanto, começaram exatamente no mesmo momento que nós, em 2008. Marrocos tem, eu não quero dizer exatamente quantos quilómetros tem em operação, mas já tem várias dezenas, centenas de quilómetros em operação e está a construir o resto. Nós ainda estamos num projeto, porque o governo em 2011, que entrou, suspendeu o projeto TGV e o governo socialista achou que estava muito bem suspenso o projeto.
projeto TGV. Aliás, achava que não se devia fazer coisa nenhuma. Ao menos este governo diz, bom. Mas depois sabe o que a perfídia de tudo isto é a forma como eles apresentam. Eles apresentam as coisas assim. Há 50 anos que se discute o aeroporto. Desculpem. O aeroporto discute-se há muito tempo. Mas no meu tempo, enquanto nós estivemos no governo, nós tomámos decisões para fazer. Os outros fizeram tudo para desfazer. Quem veio a seguir? E em particular o governo socialista, que veio em 2015... a atacar o António Costa. Para desfazer Alcochete e para fazer Montijo, que teve a consequência que teve. Portanto, essa conversa de nos meter a todos no mesmo saco é uma conversa fácil, é uma conversa simples, é uma conversa que ilude, mas é uma conversa falsa. É uma conversa falsa. Estás a descrever a tua própria conversa. Outra grande revolução levada a cabo pelo seu governo foram as energias renováveis. Nós, em 2005, em Portugal, quando o senhor entra no governo, a capacidade total das energias renováveis em Portugal era de aproximadamente 5.800 megawatts. Quando sai do governo, este número situa-se em 11.500. Pouco muda até a chegada do Dr. António Costa, que muda para 12.000 durante o período do Dr. Pedro Passos Coelho, e quando António Costa sai do governo, este número situa-se em 19.000, isto em 2024. Com isto, acha que o seu plano e a sua visão foram bem continuados deste parâmetro? O que tenho a dizer sobre isso é o seguinte, é que nós fizemos o mais difícil, que foi fazer o início. O mais difícil é sempre o início. Nós lançámos esse objetivo quando havia muita gente interessada em que não se fizesse nada. Toda a direita nos atacava com as energias renováveis, dizendo o seguinte: são mais caras que as energias baseadas no carbono. E por isso é um custo que você está a colocar nos ombros dos consumidores. E eu disse 1000 vezes isto, sabem? Eu fui durante muitos anos no Partido Socialista porta-voz para as questões do ambiente, quando era deputado. Depois fui secretário de Estado do Ambiente, depois fui ministro do Ambiente e por isso tenho uma cultura política sobre as questões do ambiente e em particular sobre as energias renováveis que me permite pôr as coisas em perspectiva. A grande revolução das energias renováveis começou muito tempo antes e com os esforços de muitos governos que fizeram deram os primeiros impulsos às energias renováveis, nomeadamente a Dinamarca. Eu nunca me esqueço que um dia, quando eu era deputado, uma delegação de políticos dinamarqueses veio à Assembleia da República para nos falar da energia eólica. E eu lembro-me de estar nesse colóquio e ficar muito admirado com a prioridade que o governo dinamarquês atribuía às energias eólicas. Porquê? Porque a energia eólica era muito mais cara que as outras nessa altura. E um dia, quando essa questão foi levantada, o secretário de Estado dinamarquês que estava no colóquio disse o seguinte: sim, tudo isso é mais caro, mas nós queremos levar isto para a frente porque acreditamos que vamos mais à frente ser ressarcidos disso. Quando eu era Ministro do Ambiente e depois quando eu era Primeiro-Ministro, vocês sabem qual é a primeira, não sei como é que estão as coisas agora, qual era a maior empresa de energias eólicas do mundo? Portugal. Era uma empresa dinamarquesa, a empresa Vestas. E foi ela que abriu o caminho à modernização da tecnologia para aproveitar a energia do vento. E sabem, pais, a energia do vento hoje é mais barata que as outras. Mais barata! Dá para acreditar? Portanto, todos aqueles... Eu lembro-me o que um dia, nunca mais esqueci este momento, porque é um momento muito significativo da iliteracia política portuguesa. Nós estávamos num momento de debate aqui em Portugal, porque o preço do petróleo tinha subido muito. Estamos em 2008. E passámos aqui por uma contestação, não sei se lembram, como bloqueio dos camionistas. Sim. Foi um horror.
Nos anos mais tarde, nós tínhamos uma política para os Eles não se lembram, eles eram putos. Eles deviam ter tipo 8, 9, 10 anos. Como é que eles se lembram? carros elétricos. E uma política que era apreciada em todo o mundo. A Renault-Nissan veio aqui para fazer uma fábrica de baterias, que depois o anterior, o governo que me sucedeu, desistiu desse projeto. Imaginem, agora vem outra fábrica de baterias chinesa, felizmente. É um dos maiores investimentos que se vai fazer em Portugal. Mas eu tinha consciência que tudo se encaminhava para o carro elétrico. Porque o carro elétrico tem duas coisas que os outros não têm. Primeiro, não faz barulho. Na cidade, isso é muito importante. E, em segundo lugar, não tem emissões. Portanto, eu sempre achei que isto era o futuro. Mas, nessa altura, já todas as grandes companhias de automóveis tinham projetos para os carros elétricos. E eu lembro-me de, na Assembleia da República, num dos debates, o deputado do PSD, que é hoje presidente da Assembleia da República, me disse assim, o senhor anda para aí a brincar com carrinhos elétricos. E eu lembro-me de, nunca mais esqueci este momento, aquela gente não percebia nada do que estava a acontecer à sua volta. Porque ele bastava ler umas revistas. Não era preciso ler livros, bastava ler umas revistas. E nós fomos aqui pioneiros nos carros elétricos e começámos a construir uma rede de abastecimento. Fomos o primeiro governo a dar um subsídio para a compra de carros elétricos. Mas enfim, nessa altura... Tinha que ser um governo socialista, claramente. Mas lutámos contra isso, sempre convencidos que esse era o futuro. Isso chama-se ter visão. O senhor fala por várias vezes sobre a política da austeridade aplicada na Europa como forma de reagir à crise económica de 2008, a altura em que encabeçava o governo português, e todas elas de uma forma bastante pejorativa. Olhando para 2020 e para a forma como foi tratada a crise, o cenário foi bastante diferente, tendo em conta que esta foi reagida com um investimento sem precedentes à escala europeia. O senhor acha que a Europa aprendeu com 2008? Bom, a questão que você coloca é uma questão da maior importância para o projeto europeu. Eu considero que em 2008 o que aconteceu foi uma tragédia para a Europa. E uma tragédia que teve consequências no projeto europeu, no desenvolvimento do projeto europeu, que causaram uma ferida que só se tem agravado com o tempo. Em 2008, ou melhor, não foi bem em 2008, mas foi mais em 2010, a Europa decidiu seguir uma política de austeridade. Eu só quero recordar o seguinte, qual é a diferença, ou qual foi a diferença entre a Europa e os Estados Unidos? A crise foi exatamente a mesma. Sim, mas aliás, a origem. Tiveram diferentes formas de encarar e resolver a própria crise. Não vai dizer nenhuma novidade a ninguém. Quer dizer, há pessoas que calhar não sabem disto, não é? Nos Estados Unidos. A crise é uma crise que tem origem no desfuncionamento, ou melhor, na ganância, nos maus procedimentos do sistema financeiro. No mercado financeiro. Não nos Estados. No mercado financeiro. Os Estados Unidos reagiram a isso imediatamente, e logo em 2008, aprovando um programa que se chamou Quantitative Easing. Digamos assim, um projeto económico de expansão monetária para fazer face, para conter a crise financeira. Que por si só já é um scam à bruta para o povo. A Quantitative Easing resolve o problema a curto prazo, mas cria um problema muito maior a longo prazo, que é o problema que estamos hoje em dia, que se chama de inflação, meus amigos. Porquê? Porque nós estamos a criar dinheiro com dívida. E recuperar o crescimento. Os Estados Unidos começaram a recuperar imediatamente, em 2010, 2011, retomou o crescimento económico, retomou o emprego. A Europa não adotou esse projeto e adotou uma política de austeridade. E adotou essa política de austeridade entre 2008 e 2015. Até 2015. E sabe o que é que fez em 2015?
adotou o mesmo programa que os Estados Unidos tinham adotado em 2008, 7 anos depois. 7 anos. Esta é a diferença entre a Europa e os Estados Unidos. Estados Unidos aprovou o quantitative easing em 2008. A Europa aprovou em 2015. Durante esses 7 anos, a Europa adotou uma política de austeridade. Uma política de austeridade que só agravou a crise. Nenhuma receita de austeridade resolveu a crise. Sabem o que é que resolveu a crise? Foi o fim da austeridade. O fim da política de austeridade. Mas criou um outro problema, chamado inflação, por causa do quantitative easing. Bem, pessoal, eu vi 35 minutos, não vou ver mais. Provavelmente vai haver uma parte 2 em que eu vou ver o resto. Para já temos isto. Eu sei que não comentei muito, porque aqui ele ainda não falou da Operação Marquesa. Em princípio há de falar, digo eu. Mas não estou a ver eles disseram no início que iam falar, portanto, espero que gostem desta primeira parte e esperem aí pela segunda.